Olá! Vejamos mais alguns exemplos de problemas com traduções em O Livro dos Espíritos. Vamos lá para o item 919, que trata do conhecimento de si mesmo. Lá num dos últimos parágrafos da resposta do item 919, item A, nós vamos encontrar na tradução este seguinte texto: perscrute consequentemente a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Preste atenção agora no texto que segue. É aqui que nós temos um problema de interpretação do tradutor. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Vamos nos concentrar nesta parte do texto. Aqui recomenda que você dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, que também faz balanço ao final do dia, de forma a avaliar as perdas e os lucros. E aqui diz o texto: eu vos asseguro que a conta destes dos lucros, seria mais avultada que a daquelas, das perdas. Então aqui está dizendo que você deve avaliar o dia moral como o comerciante avalia o dia de venda deles. E que como o comerciante descobre que houve no seu dia de vendas mais lucros e mais perdas, você deveria avaliar o seu dia moral também para descobrir seus lucros e suas perdas. Aqui há dois graves problemas que a gente vai tentar explicar para vocês. Primeiro, esta comparação entre o balanço do dia moral com o dia do comerciante. Como se eu pudesse fazer com o mundo moral o mesmo tipo de balanço que eu faço com o mundo comercial. No mundo comercial, o lucro compensa o prejuízo. Então você poderia, por exemplo, ganhar mais num dia que você perdeu mais no outro. E você pode fazer a compensação. Aquela diferença entre quando você ganhou mais pode compensar aquele dia que você ganhou menos. Se você pensa nessa comparação e olha para o dia moral de uma pessoa, num dia moral de alguém você tem virtudes e vícios. E você poderia achar nesta comparação que as virtudes podem compensar vícios, o que não é correto do ponto de vista moral. Nenhuma virtude elimina nenhum vício a não ser o vício que lhe seja oposto. Assim, se você tem lá, por exemplo, a virtude, o vício da maledicência, você pode, por exemplo, ter a virtude da benevolência, a virtude do perdão, a virtude da coragem, que isso não vai eliminar, não vai compensar o vício da maledicência. Você tem que acabar com o vício. Você tem que eliminar esse vício. Ele não pode ser compensado por uma outra virtude. Ou seja, não há no mundo moral uma analogia ao mundo comercial. Nenhum vício pode ser compensado por uma virtude. O vício tem que ser eliminado. Por isso, todas as imperfeições precisam ser eliminadas. Ter uma perfeição não compensa outras imperfeições que você tenha. Você tem que acabar com aquelas imperfeições para conquistar novas perfeições. Então aqui há uma comparação indevida entre o balanço do dia moral com o do dia comercial, com aquele elemento comercial. Vejamos numa outra tradução como o texto coloca: faça o balanço de seu dia moral, como o comerciante faz o de suas perdas e de seus lucros. E eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Veja a diferença desta tradução para aquela que acabamos de ler. Aqui não se trata de comparar o dia moral com o balanço do comerciante, no sentido de dizer que são duas operações análogas. Não são, já que virtudes não eliminam vícios. Você tem que acabar com os vícios, mesmo que você cultive outras virtudes. Mas é importante pensar aqui
O que este espírito, que é Santo Agostinho, que responde essa questão, está dizendo? Ele está dizendo que a operação de fazer balanço no dia moral é muito mais proveitosa do que a operação de você fazer balanço no seu dia material. Para o espírito, para a alma, é muito mais proveitoso preocupar-se com o dia moral, com suas virtudes, com seus vícios, do que cuidar de sua vida material. Então Santo Agostinho está chamando a atenção para que a gente se preocupe mais com a vida moral, porque preocupar-se com a vida moral é muito mais proveitoso do que preocupar-se com a vida material. Então ele não está fazendo uma comparação dizendo que o dia moral pode ser pensado da mesma forma que o dia do comerciante. Não é isso. Apenas que o dia moral deve ser muito mais motivo de preocupação do que o dia material, já que se trata do processo evolutivo da alma. Então veja como traduções diferentes vão levar a interpretações diferentes. É claro que esta segunda tradução está muito mais de acordo, porque sendo Santo Agostinho um filósofo, um homem muito inteligente, um espírito superior, ele não cometeria o erro de fazer uma analogia entre um dia moral e um balanço do comerciante, já que, como a gente já comentou, um defeito não é eliminado por outras coisas boas que você faça. Assim, se você é, por exemplo, um médico que, por um lado, faz aborto e, por outro lado, distribui cestas básicas, essa sua atitude de fazer, por exemplo, aborto clandestinos, essa atitude não é compensada pela assistência caridosa que você faça a outras pessoas. Um mal não é compensado por outros bens que você venha fazer. Você tem que eliminar este mal, acabar com ele e não simplesmente buscar compensações em outras atitudes, em outras condutas corretas. Então, desta forma, não é possível estabelecer uma analogia entre o dia moral e o dia do comerciante. Por isso, essa segunda tradução está muito mais correta e está de acordo, inclusive, com o texto em francês. O que o Espírito está dizendo é que fazer balanço do dia moral é muito mais proveitoso do que se preocupar com a vida material. Muito obrigado e até uma outra oportunidade sobre problemas de traduções.